Olá, boa noite! Estamos reiniciando o nosso programa Opinião Sem Censura. 2023 chegou e junto com 2023 chegou o novo governo federal, cheio de novidades. Como nós estamos no navio, ou seja, nós estamos no mesmo avião, vamos torcer para que o pilote bem. Tá meio difícil, viu? Tá meio difícil de ver esse piloto, né, no comando do nosso país junto com a sua turma, sua trupe. Tá difícil, mas algo tem que acontecer. Eu tenho, como bom brasileiro, eu tenho fé e esperança que Deus colocará as mãos. Estou recebendo aqui o meu amigo que encerrou o ano comigo no programa, Paulo Vieira, e está começando novamente. Vamos lá, Paulo, boa noite. Boa noite, meu caro Revolta. É um prazer estar aqui com você, é um prazer dividir aqui essa bancada com o Bruno, que está longe aí, tem o Marcel também, que eu já conheço, foi um prazer revê-lo aqui pessoalmente. É um prazer estar com vocês que estão conosco hoje, acompanhando esse programa aqui do Revolta, Opinião Sem Censura. Por enquanto, sem censura. O avião está com o motorista, com o piloto embriagado, né? A aeromoça está falando em linguagem neutra, ninguém está entendendo nada, né? A refeição provavelmente deixará de ser servida. Então, vamos torcer para que o avião, pelo menos, não caia. Exatamente. Estou recebendo aqui no estúdio também meu amigo Marcel Farias, assessor parlamentar. Boa noite, Marcel. Boa noite, Carlão. Boa noite, Paulo. Bruno, que está aí à distância, mas está aqui presente em espírito. É um prazer muito grande estar aqui. Sempre é um prazer quando você me convida aí para os seus programas, eu fico muito feliz. E como o Paulo já descreveu aí praticamente a situação, eu vou acrescentar um pouquinho. Tá um cheiro de fumaça lá embaixo, lá no motor. Pode ser fogo, mas a gente torce aí que os bombeiros possam aí, o serviço de segurança aí do avião possa sanar esse problema. Exatamente. E remotamente, o grande Bruno Godinho. Boa noite, Bruno. Boa noite, Carlão. Tudo bem, meu amigo? Grande abraço também ao Marcel, ao Paulo Vieira também, que estão aí brilhantemente fazendo o programa mais uma vez. Uma grande alegria estar com vocês. Eu diria o seguinte, que sem dúvida nenhuma a gente tem que torcer para que o avião siga bem e que a gente não vá cair, porque estamos no mesmo avião. Porém, sempre lembrando que durante os 4 anos de governo de Jair Bolsonaro, a esquerda não torceu pelo Bolsonaro, não. Então a gente não pode cair nessa falácia também. Tem que ficar atento, porque eles têm essas coisas aí que eles colocam, mas eles não torciam pela gente, não, viu? Isso é fato. Eles nunca torcem pela gente. Mas a gente é o diferencial. E nós temos que... É um recado que eu mando para a nossa direita. Nós temos que nos unir, nós temos que nos organizar, que juntos, aí sim nós venceremos. É ou não é, Marcel? Marcel, a gente estava comentando sobre isso antes de começar o programa. Verdade, Carlão. Eu acho que já passou da hora de entender que o inimigo é muito maior do que qualquer tipo de picuinha, desavença. O Paulo aí que está muito mais tempo aí nessa militância, eu comecei um pouco depois, lá para 2012, inclusive conhecendo o Paulo e o grupo dele, também acrescentou bastante no meu aprendizado, e a gente precisa realmente entender isso. Interessante que a gente vê hoje muitos que fizeram o favor, gente da direita, de assassinar reputações, hoje dizendo que, olha, a direita não pode bater na direita. Que bom que perceberam isso. Mas a gente já está falando isso há muito tempo. Você sempre comentou sobre isso, o Paulo também. Eu acredito que o que aconteceu logo após as eleições, muitas coisas aconteceram
E houve o que houve também no decorrer dos 4 anos. Mas nesses últimos 3 meses, nós amadurecemos e muito. Aqueles que eram muito infantis, né? A gente sabe que tem nosso meio, por isso que aconteceu o que aconteceu. Sim. Lá em Brasília, que desde o início não concordei com nada daquilo. Eu estava assistindo pela televisão, falava para minha esposa, tá, beleza, invadiram, e agora? Vai fazer o quê? Já era, vai fazer o quê? Vai tirar o pessoal de lá? Fazer selfie. E vai fazer o quê? Selfie? Não. Agora acordaram que a nossa guerra não é física, é uma guerra cultural. Exatamente. É uma guerra cultural. E o pessoal está disposto agora a estudar, a ler, a se capacitar para poder, porque nós só vamos conseguir vencer essa guerra cultural com cultura, com inteligência, com intelecto avançado. E agora, pessoal, eu acho que acordou. Bom, vamos começar, né, com as nossas pautas. Vocês sabem que aqui nós temos as pautas e os nossos comentaristas, eles dão o seu pitaco. Como agora as pautas a gente está escolhendo um pouco mais a dedo, você está entendendo? Porque o mar não está muito para peixe, né? Então, para não haver censura, certo? Vamos lá. Vamos para a pauta número 1. Atletas trans em competições femininas. Olha só. A ministra do Esporte, Ana Moser, afirmou que atletas transexuais precisam ser respeitados e que o esporte deve seguir os parâmetros estabelecidos pela ciência a despeito da discussão em torno do tema. Vem cá, eu estava andando com a minha esposa ontem e nós comentando sobre isso daí, ela perguntou quais eram as pautas, né? Eu falei, aí ela falou assim, poxa, muito interessante. Por que a gente não vê o contrário? Né? É homem trans, né? O homem trans querendo disputar nos esportes masculinos. Mas a mulher trans, que não estou falando nada absurdo, é real. A maioria não todos, eram atletas, quando atletas masculinos, medíocres, aí se identificaram no gênero feminino e foram disputar. E são atletas de ponta no gênero feminino. Quem quer começar a falar sobre isso? Paulo, pode ser você. Tinha que jogar bola para mim, eu vou já no peito. Esta é uma temática para você, mulher. Eu sou homem. Eu jamais, na qualidade de esportista, jamais vou enfrentar uma mulher biológica. Tá? Porque ela não vai conseguir. Ela vai se transformar, ela vai nascer mulher, vai ter a carga dela de estrogênio a vida inteira. De repente, por mais que ela queira ser homem, por mais que ela se sinta homem, por mais que ela receba testosterona, né, para se tornar homem, jamais ela vai ter condição biológica de competir comigo, que recebi desde a infância a minha carga de testosterona e ela é natural. Jamais isso vai acontecer. Simples assim. Então, eu não me preocupo com isso. Quem tem que se preocupar com isso são vocês, mulheres. Vocês estão com um problemão nas mãos. E por culpa de vocês. É a tolerância de vocês com o errado que está fazendo com que isso aconteça. Então, vocês estão tomando cacete no MMA. A verdade é essa. Tá? Você viu a foto que foi exposta aqui no início da matéria? O tamanho daquela mulher trans ali no meio das meninas. Não tem condição de competir daquele jeito. Não tem pé de igualdade.
né? Então, o que acontece? Por que o esporte é dividido em categorias? Você vai no boxe, por exemplo, tem o peso pena, o peso leve, o meio pesado, o peso pesado. Por quê? Porque eu não vou colocar o Maguila, né, o Mike Tyson, para lutar com o Éder Joffre. E olha que o Éder Joffre daria trabalho, hein? Uhum. Aqui entre nós, o Éder Joffre ia dar trabalho para os dois, hein? Muito bom. Mas a carga, o peso, a estrutura física de um Mike Tyson frente à estrutura física de um Éder Joffre é muito superior, gente. Então não tem pé de igualdade. E o esporte prima justa. Não tem nada mais igualitário que o esporte. E o esporte foi tirado das crianças, foi tirado das escolas. Hoje se dá aula num quadro negro sobre técnicas desportivas e não se pratica o desporto como deveria ser praticado. Então, as mulheres precisam encarar essa situação de frente. Se eu fosse mulher e eu não pudesse competir em pé de igualdade, simples, eu deixaria o esporte. Eu me recusaria. Eu não vou competir com um cara, um cidadão que é 2 vezes o meu tamanho. Sim. Só porque ele quer, porque ele tem direito, porque estão dizendo que ele se sente. Pô, ele se sente, ele vai competir com quem se sente também. Comigo não. Eu não competiria. Então vocês, mulheres, vocês têm a capacidade de mudar o mundo. Vocês têm o poder para mudar o mundo. Está na hora de vocês assumirem a responsabilidade do poder que tem. Marcelo. Eu fico impressionado com a capacidade de incoerência, né, das pessoas aí com pensamento progressista, vamos dizer assim, né? A Ana Moser, né, a nossa hoje ministra dos esportes, eu respeito o trabalho dela como profissional, né? Foi uma atleta profissional, ao contrário da esquerda. Sim. Que só pelo fato de descobrir que um atleta de nome tem um posicionamento político diferente, aí torce pro cara quebrar a perna, né? Normal, como foi com o Neymar. Então, vou manter aqui a minha coerência de não ser um hipócrita. De não ser um hipócrita. Então, respeito o trabalho dela como atleta. Interessante também que se ela fosse atleta hoje, acho que ela também não queria competir não, viu, Paulo? Com atletas, porque eles não entendem que a divisão é biológica. Sim. Entre masculino e feminino, a divisão é biológica, ou seja, o que é biológico? É no nascimento, é na concepção ali, com todas as características que o próprio Paulo falou aqui, principalmente questão de testosterona. Sim. Produção, que é produzida até uma certa idade. Então não adianta depois você querer cortar lá a ferramenta, ou manter ela, não sei, qualquer coisa, e você querer que seja competitivo. Não é. Interessante que a própria Ana Moser, ela foi muito rápida para definir, no caso dos videogames lá, que não era esporte. Sim. Né? Só pelo fato de não ser feito com as pernas, com as mãos, que ela faz, ela classifica esporte assim. Xadrez é esporte olímpico. Também é o esforço mental, o pensamento. Mas ela quer colocar a goela abaixo e incluir, né, mulheres trans no esporte feminino. Cadê agora a defesa das mulheres? Nós não temos. Cadê a defesa das mulheres? Então, cadê as feministas? Exatamente. Então é isso. A solução seria, quer ser coerente? Cria uma liga trans. Sim, aí acaba o problema. Querem fazer isso ou querem só a confusão? Eu vejo que eu acho que é só confusão. E aí, Bruno, qual a sua opinião? Bruno, antes de você... Podem inventar o gênero, podem criar o gênero que quiserem. Sim. No final de tudo, vão ter que decidir ou ir no urologista ou no ginecologista. É simples assim. No final é isso. No final é isso. Ou vai no urologista ou vai na ginecologista. Pode arrancar. Já estão discutindo aí, inclusive, há projetos aí em torno da mulheres com próstata. Bruno, o que você me diz? O Marcel tocou num assunto muito importante, né? A ministra ela foi muito rápida em tomar a decisão com relação aos videogames. Quer dizer, até agora, todos os ministros, que eles têm demonstrado claramente, é uma decisão atabalhoada atrás da outra, né? Atabalhoada, é uma confusão em cada... O ministro da Fazenda tomando decisões estranhas. A ministra, a Marina, vai lá em Davos e faz também pronunciamentos esquisitos. Quer dizer, aí vem a ministra do Esporte e faz também uma baita de uma confusão. Acho que o momento está bem confuso. Porém, Carlão, o que eu vejo é que a cada pronunciamento desses caras da esquerda, mais a gente fica percebendo que tudo aquilo que a gente falou no ano passado era a mais pura realidade. Né? E tem uma grande quantidade de pessoas que estavam ainda em dúvida e agora estão vendo claramente que o que a gente falava a gente não era nem um pouco exagerado, entendeu?
É evidente que isso aí só atrapalha as mulheres, de jeito nenhum isso aí ajuda as mulheres, né? Muito pelo contrário, a gente sabe perfeitamente que as feministas, elas nunca foram a favor das mulheres, elas querem masculinizar as mulheres e feminilizar os homens, né? Eles querem deixar tudo ao contrário para, na verdade, bagunçar a sociedade como um todo. Enfim, é sempre esse tipo de atitude que eles fazem, criar uma baita de uma confusão e, a partir daí, eles terem um terreno fértil para poder trabalhar. É isso mesmo. Vamos lá. Vamos para a próxima pauta. O programa agora 2023 vai ser um pouco mais dinâmico. Pra gente... Vamos mudar um pouco, né? Para a pauta número 2. Olá pessoal, estamos aqui em Davos participando do Fórum Econômico Mundial. Vamos apresentar o estado de São Paulo, que agora vai ter um protagonismo ainda maior no que diz respeito à sua relação com o exterior. Vamos buscar um investimento para fazer a diferença, investimento em todos os setores, investimento no nosso agronegócio, investimento na nossa indústria. Nós temos uma oportunidade gigante de promover a reindustrialização do estado de São Paulo, investimento na área de transportes, na área de logística, para que a gente possa conquistar o desenvolvimento, promover a dignidade das pessoas, sempre na base do diálogo. Estamos começando a nossa jornada aqui, que está muito rica, muito qualificada, com muitas agendas importantes. Meus amigos, enquanto a ministra Marina Silva estava dizendo que nós temos 120 milhões de pessoas passando fome, o nosso ilustre ministro, ex-ministro, né, agora nosso governador do teu partido, do Republicanos, eu vi que ele foi fazer um excelente trabalho lá. Anotei aqui, ele discute financiamento para infraestrutura e parcerias em saúde. Foi a agenda do governador. Ele teve 13 reuniões, não gostei do número só, bilaterais, incluindo temas como carros híbridos e reforma tributária. Vocês veem que ele foi lá buscar parcerias para mais crescimento do nosso estado. Eu acredito que o nosso estado vai bombar, porque o Tarcísio está se saindo, já logo nos primeiros dias está mostrando um excelente governador. E aí, Marcelo? Bom, falar do Tarcísio, o histórico dele já mostra quem é o Tarcísio na questão técnica. Então acredito que, ao contrário do Doriana, sim, esta reunião, sim, né, o Tarcísio lá presente, vai trazer grandes frutos para o estado de São Paulo, principalmente na questão do desenvolvimento, né? Ele falou que foram quase 40 reuniões, sim, que foram feitas, desde de projetos para o reuso da água até a questão tributária que você está falando aí. Então, eu acredito que São Paulo está em boas mãos. A minha preocupação é, será que não vão atrapalhar o Tarcísio para governar? Por que eu falo isso? Uma das questões aí que está no embate, que também envolve a questão de desenvolvimento, principalmente da nossa região, né, Paulo? É o porto. É o porto. E a privatização do porto, ela estava no cronograma do Tarcísio. Uhum. E nós sabemos que o Márcio França, que é ministro aí também, agora, e ministro dos portos, também da região, é um socialista que é contra essa privatização. Espero, né, que o Kassab, que é hoje o homem aí de ligação, né, no futebol, é um meia de ligação entre o governo federal, consiga apaziguar isso. Porque a nossa região, ela tem o maior porto da América Latina e não tem a produção, o crescimento proporcional ao nosso potencial. Acredito que com a privatização isso vai deslanchar. Isso que você falou, eu comentei outro dia porque eu postei sobre a privatização e teve algumas pessoas que vieram contra, inclusive um trabalhador portuário. Ele não sabia que eu sou trabalhador portuário há muitos anos. E eu falei assim para ele, vem cá, nós temos o maior porto da América Latina, sim. E em quais locais que mais atracam navios? Nos terminais que são privatizados. O que adianta nós termos um porto
enorme em extensão se ele não tem uma boa efetividade. Exato. Foi o que eu falei. Então eu falei, se você quer mais trabalho, o que tem que fazer? Privatiza o porto. Vocês podem ter certeza que terá trabalho. A gente costuma falar, a gente fala que é a língua da maré. Vai ter trabalho do 1 ao 40, que é do armazém 1 até o armazém 40. Então, é isso. Agora, você vê que, como você tocou no Ministério dos Portos e Aeroportos, não foi nada técnico. Porque eu nunca... eu vou pro porto, eu vou pro cais, desde os meus 14 anos de idade, foi quando meu pai me levou. Eu nunca vi Márcio França na beira da maré. Talvez num cruzeiro. De repente num cruzeiro. Mas o que o Márcio França, com todo o respeito Sim. que a gente deve dar a ele, mas o que o Márcio França entende de porto? O que ele entende da nossa maré? Ele não sabe nada, Paulo. Não posso falar no ar. Não. Proibido para menores de 70 anos. Nem isso. É que quando a gente fala alguma coisa, tem que provar. Sim. Tem certas coisas que a gente não tem como provar. A gente sabe que acontece, Já sei. mas não tem como provar. Sim. Entendi. Então, ele é uma escolha técnica, Márcio França? É. É. Para ele. Né? Mas aí, vamos deixar essa questão de lado. O que o Tarcísio foi fazer lá em Davos foi o que os outros deveriam ter ido fazer. O Tarcísio foi na qualidade de governador do estado de São Paulo, trazer para o estado de São Paulo, né, a perspectiva de negócios, de desenvolvimento. Foi isso que o Tarcísio foi fazer lá. Ele foi fazer uma visita técnica, foi trabalhar. Os outros foram fazer politicagem barata. Dizer que tem 120 milhões de famintos no país, dizer que, olha, eu não compro em loja de direita. Olha, nisso eu concordo com ele, viu? Eu gostaria que isso fosse política de Estado. Exato. Vamos, a partir de hoje, quem é de direita compra só em loja de direita. Isso. E quem for de esquerda compra só em loja de esquerda, seu Haddad. Vamos ver quem acontece. quebra primeiro. Excelente. Vamos ver até porque geralmente quem trabalha nesse país é direita. Vagabundo é que é de esquerda. Eu tô de saco cheio disso. Acabou. O cara não trabalha. Meu, quando foi que você viu Fernando Henrique trabalhar? A família do cara tá na política brasileira desde o Império. Desde o Império. Eu estava estudando sobre Desde o isso. Império. Esse cara nunca trabalhou na vida. Essa gente vive de cargo comissionado. Sim. A vida Exatamente. inteira, o filho cresce, ou melhor, o pai tá na política, ele tem o filho, põe o filho para estudar na melhor faculdade com meu dinheiro do imposto, tá certo? O moleque se forma, primeiro emprego dele é comissionado numa prefeitura, no governo, e daí para frente. É. Essa gente nunca pegou o canudo, botou embaixo do braço, foi procurar emprego na rua. Nunca. Exatamente. Esses caras não sabem o que é trabalho. Não sabe, só sabe o que é viver na vida boa. E a verdade é essa. Então, essa turma, né, tem que aprender que quem trabalha, quem produz, é quem gera riqueza para o país. E não essa turma que vive de benesse de quem trabalha a vida inteira. Então aí, infelizmente, o Brasil escolheu um caminho do qual dificilmente a gente vai sair. Eu tenho esperança que saiamos logo. Eu vou, em cima disso que você falou, vamos lançar um desafio. Por que cada empresário, lojista, que é lulista, não coloca lá a foto? Fazueli. A foto! Bota lá o Fazueli, a sua foto, lojista. Lojista de Santos, você que votou no Lula, que fez o L, põe uma foto sua na frente, estrelinha do PT no peito e faz, ó, eu fiz o L. Tem um brechó, quando eu saio da academia, tem um brechó no caminho. E na campanha eu via lá a toalha do Lula. Aí minha esposa falou assim, ué, será que ele mudou de lado? Porque não tá mais nem uma bandeira com arco-íris e nem a foto do Lula. Mas deve ter mudado de lado. Bruno, Tarcísio do asfalto, agora nosso governador.
Ver o Tarcísio trabalhando bem já era de se esperar. Agora, nesse negócio que o Paulo falou, tem duas coisas aí que eu queria destacar. Uma é o seguinte, eu acho que agora nós temos que lançar, em vez do faz o L, a gente tem que dizer ao pessoal o seguinte: você que votou no Lula, você que eventualmente estava muito esperançoso com a esquerda e agora está achando que está tudo indo errado, em vez de você fazer o L, agora vai assistir uma peça da Claudinha. Vai assistir uma peça da Claudinha que passa, entendeu? Afinal de contas, a esquerda falou que ia dar mais de um grande salário mínimo, né? Ia aumentar o salário mínimo, aí aumentou o salário dos ministros, aumentou o salário dos parlamentares, aumentou agora, gente, presta atenção, dos juízes. 1 bilhão já foi autorizado para a cultura. Isso é algo absurdo, não faz o menor sentido. Se a gente for parar para ver que para o agronegócio foi liberado todo o período 1,5 bilhão, 1,5 bilhão, e você imaginar, vão ser 10 bi que vão ser enviados para a cultura, mas antes desse 1,5 bilhão ir para o agronegócio, já tem 1 bilhão para a cultura, é algo que é inimaginável. Entendeu? Então, a gente tem vamos agora trabalhar. Muito feliz. Se você estiver nervoso, vai lá assistir a Claudinha. Mas tem um outro ponto, Carlão, que eu quero falar também. Vocês estavam falando sobre essa questão da esquerda ter alguns lances aí que a esquerda faz que é diferente da direita, né? Eu tenho para mim o seguinte, aí eu sei que o momento é delicado, eu sei que muita coisa a gente não pode falar com relação ao fatídico dia 8, mas tem um ponto que me chamou a atenção, Carlão, se você me permite, é assim, quando teve o caso do Adélio, horas depois, ele tinha 4 advogados caríssimos para atender ele, para dar suporte para o caso dele. Nesse momento, a informação que a gente tem é que os patriotas, manifestantes, enfim, entenda como você quiser, você, o que estiver ouvindo aí, denomine como você quiser, mas tem advogado cobrando R$15 mil por uma única visita, só para visitar o manifestante. Aí, para poder assumir o caso, são R$50 mil que alguns estão cobrando. Então, falta para a direita ainda amadurecer demais para poder chegar um pouquinho no que a esquerda faz em prol do que eles acreditam, do que eles defendem. É mais do que necessário. Eu tinha ouvido dizer que a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil iria assumir o caso de diversos deles. Aí eu fiquei até animado. Falei, bom, legal, né? Existe lá uma frente ampla para poder dar suporte para esses manifestantes. A gente sabe, tem uns que cometeram atos, muitos a gente sabe que não mereciam de jeito nenhum, mas enfim, isso vai ser determinado, vai ser certamente julgado, investigado, tudo bem. Mas o fato é, cadê os nossos advogados para prestarem o mesmo papel que o Adélio teve direito? Quer dizer, será que esses manifestantes de 60, 70 anos de idade não têm direito a um bom tratamento, de um compadecimento por parte da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, por exemplo? Posso comentar isso? O que ele fala é importante, porque eu essa semana entrevistei 2 das advogadas que lá estão, a doutora Silvana, aqui da Praia Grande, viu? A doutora Silvana e a doutora do Carmo, que estão lá, foram com o dinheiro do bolso, colocaram o dinheiro do bolso e estão pedindo dinheiro para poder se manter lá. Estão lá hoje, não sabe se vão estar lá amanhã. Tem alguns advogados que estão lá fazendo um papel brilhante, estão, inclusive, o relato delas, do que elas presenciaram, do que elas estão presenciando, é algo dantesco, nunca visto nesse país. Eu jamais imaginei, eu tenho 56 anos, de ver esse tipo de coisa, um campo de concentração montado nesse país. Isso nunca aconteceu, né? E elas relatam que o tratamento dado aos advogados é, às vezes, pior que o tratamento dado a quem está dentro daquele campo de concentração, por parte das autoridades, por parte dos juízes, por parte dos soldados, por parte dos policiais, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção, a OAB do Distrito Federal, né, a Ordem dos Advogados do Distrito Federal, a seccional do Distrito Federal, está colocando areia no atendimento dos advogados conservadores, a OAB, a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, que muitos estão lá, como elas, estão lá pro bono, muitos estão pro bono. Eles já notificaram os advogados, proibindo a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, que inclusive saiu de campo,
né, proibindo que o atendimento pro bono fosse feito. É inadmissível. Essa mesma OAB, que se cala diante de uma série de coisas, né, permite, por exemplo, ô Bruno, que o Adélio receba atendimento jurídico, né, do nada. Do nada. 3, 4, 5, 10 advogados, né, pro bono, a princípio pro bono, né, e ainda tirando sarrinho. Quem me paga é a Globo. Então, é nisso que o Bruno tem razão. Nós precisamos amadurecer e muito. A nossa direita precisa amadurecer e muito. Eu tenho visto, para a gente já logo mudar de pauta, no curso de Direito, o conservador, a pessoa de direita, quando acaba o curso, o que ela pensa em fazer? Trabalhar. Né? Vou abrir meu escritório. Por enquanto, se eu não tiver dinheiro para abrir um escritório, eu vou trabalhar com algum outro advogado. O esquerdista, né, o progressista, o que ele pensa quando ele termina o curso? Prestar concurso. Vou prestar concurso. Exatamente. Então, nós de direita vamos prestar concursos, vamos ocupar espaços. O professor Olavo de Carvalho bateu sempre nesta tecla. Nós temos que ocupar espaços. Eu cheguei para a pessoa e falei assim, beleza, invadiram Brasília, aí tira dá um golpe e tira o Lula. Aí você vai fazer o quê? Você vai tirar todos os progressistas do fórum? Você vai tirar todos os progressistas da Prefeitura Municipal de Santos, da Prefeitura da Praia Grande, da Prefeitura de São Paulo, todos os progressistas, vai ter cadeia para todo mundo? Vamos ocupar espaços. Sim. A nossa guerra, eu vou insistir todos os dias, é cultural. Se capacita e preste concursos. Vamos ocupar espaços. Carlão, posso dar só um dedo rapidinho nisso aí? Rápido para a gente mudar de pauta. Então, bacana o trabalho da doutora Silvana, do Carmo, conheço elas. E eu só não estou lá porque eu vou tirar minha OAB agora em abril. Se Deus quiser, der tudo certo. Mas estaria lá com certeza, porque acho que é o mínimo que as pessoas tinham que fazer por esse pessoal inocente que está lá. Tem gente inocente lá. Não estou falando de vândalo, né? A minoria de vândalo a gente quer, mas a maioria são pessoas decentes. Vamos para a próxima pauta. Oi. A atual fase do VLT e os transtornos aos moradores e aos comerciantes da Campos Melo, aqui em Santos. Vamos regionalizar um pouco o nosso debate. O Ministério Público Estadual pedirá uma reunião com o novo secretário estadual de Transporte Metropolitano, Marco Antônio Assalve, para tratar dos problemas decorrentes da segunda fase das obras do VLT na rua Campos Melo, entre as ruas Borges, João Guerra, no Macuco, em Santos. Olha só, a promotora recebeu essa semana os comerciantes e moradores da região. Eles reiteraram as dificuldades de acesso a lojas e residências e pontos com acúmulo de água em locais onde ocorrem intervenções para a ampliação do VLT. Lugares que nunca encheram estão enchendo. E casos individuais, essas pessoas já podem entrar com ações individualmente, disse a promotora. Paulo, nós aqui, moradores de Santos, eu passei lá pela Campos Melo, está horrível. As pessoas estão deixando de ganhar dinheiro por conta desta obra que foi uma obra eleitoreira. Por que digo que foi uma obra eleitoreira? Porque não era para esta fase ligar ao centro de Santos, e sim ampliar lá em São Vicente ou até a Praia Grande, que seria muito mais útil, sim ou não? Mas o nosso reizinho de Santos, né, que agora o negócio dele é pousar do lado do Márcio França, o rei de Santos, o reizinho de Santos,
Agora a onda dele é posar do lado do Márcio França. Mas você sabia que ele colocou os amiguinhos comissionados dele para fazer o L na campanha? Sim. Por isso que ele está posando do lado do Márcio França, porque o nosso amigo PSDBista, tucano petista, Paulo Alexandre Barbosa, meu amigo, petista, esquerdista, progressista, o que você quiser chamar, lulista, né? Não chamava a gente de bolsonarista? Dinheirista. Lulista. Paulo, vou deixar para você começar a Sempre falar. me joga as bombas. eu sei que você gosta muito do nosso... Eu adoro, Reizinho Paulinho, de meu Santos. xará, Paulinho. Teu xará. Paulinho. Olha, o Paulo Alexandre é diferente, como eu sempre digo, né? Diferente do PT. A única diferença entre o pessoal do PSDB e o pessoal do PT é que o pessoal do PSDB come com garfo e faca. É a única diferença. Porque a prática é a mesma. A lavagem que está no prato é a mesma. A mesma. Tá? O fato da gente estar passando por esse transtorno em Santos, né? Por esta obra em Santos, o VLT, é porque o Paulo Barbosa teve mais força política e trouxe a segunda fase para Santos, para fazer justamente política, né? Olha, eu estou trazendo o VLT para Santos, vai até o centro de Santos e ponto final, né? E aí a população, nossa, que bacana. Agora, a população conservadora de Santos, na sua grande maioria, elegeu o presidente Jair Bolsonaro e votou no Jair Bolsonaro. Você que votou no Jair Bolsonaro, se você votou no Paulo Alexandre, você é um idiota. Sim. Você é um idiota. Exatamente. Você está votando na oposição ao presidente Bolsonaro. Você está votando na oposição àquilo que você acredita. Se você é conservador, você não pode estar indo para o lado desse pessoal. Esse pessoal, como eu disse aqui, está desde o tempo do Império, simplesmente nos fazendo de idiotas, na base do perdão mané. É simples assim. Né? Pergunta, você que votou no Paulo Alexandre, pergunta para ele em quem ele votou no primeiro e no segundo turno. Quem ele apoiou nessas eleições? De que lado ele estava? Do lado do Brasil ou do lado do petismo? Do lado dos patriotas, daquele que quer o bem do país, ou do lado daqueles que querem simplesmente se locupletar dentro da política? Essa pergunta é que tem que fazer. A gente tem que parar de ser idiota na qualidade de eleitor. Né? Esta segunda fase deveria realmente contemplar, em especial, a Praia Grande, porque só falta ali, atravessar a estação ali, a última é a estação ali antes da ponte. Está na Estação Barreiros. Estação Mas Barreiros. tinha que ir até Samaritá e virar para Praia Grande, né? Simplesmente é só atravessar a ponte, Sim. né? Que já está na Praia Grande. Sim. Acabou. Então, não faz isso por quê? Porque fez política torta direito com aquela ponte, porque a ponte dos Barreiros, a pessoal da área continental e tal. Gente, pelo amor de Deus, tinha trem nessa cidade passando por aquela ponte. Sim. Eu peguei esse trem muitas vezes. Exatamente. Aqui na Sorocabana, aqui na Ana Costa, passava por Santos, São Vicente, a linha férrea, onde está o VLT hoje. Exato. Passava por São Vicente, ia a Praia Grande, ia até Mongaguá e subia a serra e até Embu das Artes. Ainda tinha isso. Exatamente. O que aconteceu? O que foi que aconteceu? E aí agora a gente fica, meu Deus, vamos aplaudir o Paulinho Alexandre, porque ele trouxe o VLT para Santos. Está lá o transtorno que a gente está enfrentando hoje, uma obra que já era para ter terminado. O Ministério Público está em cima, porque a obra não anda, está parada, traz transtornos. E não é só, mais, hein? E não é só na Campos Melo, não. Tem o retorno, que é na Rua da Constituição. Sim. A cidade inteira, aquele pedaço ali está um inferno. Está um inferno. É um fecha a rua, tranca a rua. Essa rua hoje está aberta, amanhã está fechada, depois ela volta a abrir. Está um inferno aquilo ali. Isso não sai disso porque os caras ficam enrolando isso aí, porque vai ter eleição daqui a 2 anos. E a inauguração vai ser perto da eleição. Com é certeza. por isso que estão enrolando. E você, seu trouxa, seu idiota, você vota nesses caras porque acha que eles estão fazendo alguma coisa para você. Político não faz nada para você. É tudo para eles. Marcelo. Pronto, falei. Bom, Pronto, falei. Desabafei. Eu não precisaria falar mais nada, né? Pelo que vocês já abordaram aqui. Vamos tentar então só dar uma acrescentada no que não tem que ser dado. Não, mas é mesmo. Mas
Pouca gente sabe, mas eu sou santista de nascimento, né? Eu estudei no colégio Olívia Fernandes, eu morei na Oswaldo Crocani, morei na General Rondon, morei na Ponta da Praia. Opa, é rico? Não, meu pai era zelador de prédio, muitos anos. Pô, meu pai é zelador, acabou de se aposentar, era o mais velho de Você tinha casa sempre, exatamente. né? Então foi assim a minha infância aqui em Santos, uma cidade que eu tenho, sabe, um carinho muito grande. E é triste a gente analisar isso politicamente, como o Paulo acabou de falar, porque a Baixada Santista, ela majoritariamente votou no Bolsonaro. Mas na hora da escolha municipal, vota só em socialista. E é o que a gente vê, esse tipo de administração. O PSDB é a mesma coisa que o PT, tirando aí uma sobrancelha. Uma sobrancelha. Ele fala do lugar, eu vou falar uma sobrancelha mais feita, não sei lá. Mas é a mesma coisa. E aí eu fico impressionado que a população, ela revalida essa administração. A mesma administração que fechou todo. Eu não entendo os comerciantes tudo reclamando. Não entendo. E abraçando o cara, e o cara entrando, né? O Paulo entrando nos comércios, pedindo voto, os caras abraçando. Então, quando o Paulo fala aqui que o cara é idiota, ele tá sendo bonzinho. Ele tá sendo bonzinho. Daí pra mais. Então, tá na hora das pessoas começarem a votar, certo, não por populismo. Porque isso é o voto populista. Então não acharam elementos no Bolsonaro que ele defendia como bom trato do dinheiro público, diminuição da máquina pública, porque tá votando em caras que tá desde o Brasil Império mamando no tesouro nacional, né? Exatamente. Então a gente espera que as pessoas elas comecem a entender que política tem que ser votado com coerência, e se você vota de acordo com o posicionamento do governo federal, você não pode fazer besteira para governador, para deputado, nem para prefeito e vereador. Então, esta obra do VLT, ela já custou mais caro do que o VLT do Rio, que já é superfaturado. Olha, a gente conseguiu bater o recorde, conseguiu no Rio de Janeiro. Né? No Rio de Janeiro não existe essa coisa de corrupção. Então é muito triste. E o pessoal está lá, mais uma vez, sendo travado com o seu comércio pela mesma administração que fechou. Porque, afinal, o sucessor do Paulo Alexandre é praticamente o Paulo Alexandre novamente aqui na cidade. Ô, Max, eu mandei uma foto pra ti, se der pra tu baixar aí e der tempo da gente falar no final, só um comentário leve dessa foto. Carlão. Ô, Bruno, diz aí, Bruno, sobre o VLT. Eu gostaria de acrescentar isso aí. O Marcel é um cara que tem feito um trabalho espetacular, assim como o Carlão, o Paulo Vieira, e eu sempre converso com o Marcel o seguinte aspecto. A gente tem, claro, a ideologia, né? A gente tem cada um pensando de uma maneira e tal, mas é muito interessante esse tema que você trouxe pelo seguinte aspecto. A população precisa entender que ela precisa votar em alguém que realmente vá atender os anseios dela. Vocês estão me escutando bem aí? Para mim está dando um... então tá bom. O que acontece? Esse tipo de obra que está sendo feita aí, tem na Praia Grande, tem em São Vicente, são obras visivelmente, claramente eleitoreiras, mas não vai atender na prática a população. Eu sempre falo com o Marcelo o seguinte, tem lá a comunidade, né? A comunidade, independentemente do pobre, do rico, do homossexual, do heterossexual, tem qualquer coisa que seja diferente das pessoas, que nós somos todos diferentes, mas somos todos seres humanos. Mas todo mundo precisa de uma vala fechada, né? Bem cuidado, do esgoto bem tratado, de uma água sendo fornecida de qualidade, porque muita comunidade não recebe água de qualidade, principalmente na Praia Grande, a gente sabe que tem esse problema, a água vem com uma qualidade péssima, entregue pela Sabesp, né? Agora, esse tipo de problema ninguém resolve, mas você vê lá na comunidade, aonde bonitinha, pintadinha, com o murinho cheio de colorido, né? Cheio de ideologia, mas a casa do lado está lá, caindo aos pedaços, cheio de problemas, sem ninguém para ajudar. Então é esse tipo de coisa que precisa mudar. Parar um pouco dessas medidas, tanto eleitoreiras, quanto também puxar muito para a ideologia, e começar a efetivamente fazer alguma coisa pelo mais pobre, pelo mais carente, como foi o caso do presidente Bolsonaro, que fez um marco de saneamento básico, que para mim foi a maior obra, o maior projeto, maior tudo que já teve nesse país. Exatamente. Perfeito. O povo, por isso que, mais uma vez, o povo carece de conhecimento. O povo tem que aprender que a república é coisa pública. Eles estão lá, eles não são, o poder emana do povo.
Eles não têm o poder emana do povo. O que cada parlamentar, cada prefeito, governador, o presidente, o próprio STF, os juízes, eles têm funções. O que eles exercem são funções do poder que nós delegamos a eles. O poder vem do povo. O poder emana do povo. O que eles exercem são funções. A função do judiciário, a função do legislativo e a função do executivo. O próprio... a população tem que saber disso, que quando eles vão lá no UPA, aquelas pessoas que trabalham no UPA são funcionários deles. E aquelas pessoas que trabalham lá, elas têm que ter essa consciência que eles devem dar o melhor para o povo, porque é o povo que paga o salário deles, porque eles estão lá exercendo uma função pública. Por isso que você é funcionário público, funcionário do povo, certo? Vamos para a próxima pauta. Vamos voltar um pouco a falar do... Agora, o Ministério da Verdade. Por favor, coloca a próxima pauta. Ai, ai, ai. Governo avalia criar Código Penal próprio para crimes contra a democracia. O pacote legislativo deve ser enviado ao presidente Lula. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, que o senhor Flávio Dino está à frente, ele deve apresentar este projeto, um pacote de leis para endurecer as punições contra quem se envolver em crimes contra as instituições democráticas. E dentro deste pacote, o humorista também não vai poder fazer piada contra o governo federal, nós não poderemos falar contra o governo federal. E aí, Bruno, fala para mim, e aí? E esse pacote contra a democracia, ou seja, o Ministério do Amor e da Verdade. Acho que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública vai mudar de nome e vai virar Ministério do Amor e da Verdade. Fala para mim, Bruno. Aí tem alguns pontos interessantes, né, Carlão? Em primeiro lugar é o seguinte, Bolsonaro, eu quero deixar claro que, na minha opinião, é o seguinte, Bolsonaro errou muito. Mas eu quero dizer claramente, Bolsonaro errou demais, tá? Porque todo mundo fala assim, bolsonarista só defende o Bolsonaro. Não, para mim o Bolsonaro errou demais. No entanto, na ansiedade, no desejo, na angústia de querer, né, a perfeição, eles entregaram pra gente, a esquerda e os isentões entregaram pra gente o Lula. Então é algo completamente absurdo. O PT, ele esteticamente, ele tenta entregar alguma coisa muito bonitinha, muito bacana. Então ele paga pedágio para a militância o tempo inteiro. Mas na prática ele entrega ideologia. Enquanto o Bolsonaro, ele não prestava continência para ninguém, entendeu? Ele simplesmente fazia do jeito dele, mas ele entregava um governo técnico, administrativamente exemplar. Na verdade, para mim, o melhor governo que já teve administrativamente no Brasil. Tá? Então, esse é o ponto. E com relação ao que você falou, desse pacotão aí da democracia, né? Na verdade, contra totalmente, é a nossa dita democracia, né? É a dita democracia. Pois é, eu acho o seguinte, a esquerda vai acabar se prejudicando, porque, na verdade, até hoje, tudo que está escritinho ali, quem fazia era a esquerda. A direita nunca foi de fechar a rua, bloquear a estrada, sabe? Não acredito que a direita teve alguma coisa a ver. Enfim, tudo vai ser investigado, a gente tem coisa que não pode falar aqui, mas eu não acredito que realmente os patriotas foram responsáveis por aquele dia 8. Mas enfim, isso aí vai ser devidamente investigado, não estamos aqui para isso. Agora, quem faz aquilo que aconteceu no dia 8, historicamente, é a esquerda. Então, na verdade, esse pacotão, ele vai acabar ferindo os próprios que estão apoiando esse tipo de medida agora contra a direita. Agora, pra gente, vai ser, muito prejudicial. Vamos parar de fazer manifestação, vai ser muito difícil. Mas pode ter certeza, quem mais vai sofrer vai acabar sendo a própria esquerda.
Paulo? Eu tenho as minhas dúvidas, Bruno, porque o que a gente vê o que a gente percebe ao longo da história, né? Que a história é cíclica, a história vai se repetindo. O ser humano vai cometendo os mesmos erros, né, ao longo da sua existência, né? E 3 semanas depois que Hitler assumiu como chanceler na Alemanha, houve um ataque, né? Houve uma depredação e incêndio no parlamento alemão, o Reichstag. Né? E Hitler utilizou este artifício, esse momento, para perseguir os seus opositores, para caçar liberdades. O final da história a gente já sabe, né? E o que a gente viu no Brasil foi em 8 dias. Em 8 dias a gente teve a mesma coisa acontecendo em muito menor escala, é bom que se diga, tá? Quebraram um relógio, quebraram algumas vidraças, defecaram aqui e ali, urinaram aqui e acolá, mas, né, os prédios estão lá. Nada que não possa ser reparado em tempo curto espaço de tempo. E em 8 dias, no 9º dia, né, isso aconteceu no domingo, na segunda-feira a gente tinha um campo de concentração em Brasília. Exato. Tá? Então, o que a gente está vendo é que nesta semana, né, durante esta semana, o Alexandre de Moraes, né, ele numa canetada, ele disse: estou restringindo, estou suspendendo o direito de manifestação. Isso foi na terça-feira, né? Na sexta-feira tinha ato pró-democracia em todo o país. Exato. Então, peraí. Se não pode fazer Se não pode fazer manifestação, não pode fazer manifestação. Então, o que a gente percebe é que de um lado pode tudo, o outro lado não pode nada. E esta lógica vai permanecer. Sim. Então, quem não vai poder, quem vai poder fazer a sua manifestação? Quem vai poder, independente de termos um setor específico para punir ou não, né? Uma caça às bruxas ou não, as bruxas a gente sabe quem são, né? Então, o que a gente percebe é que, ao longo da história, quem manda simplesmente caça aqueles que podem ser oposição a ele. Marcelo? Eu também vejo com grande preocupação o que a gente está vivendo, e principalmente porque quando, né, o Bruno falou bem no outro tema, o negócio da ideologia. Na verdade, a gente joga ideologia para fora. Quem tem ideologia são eles. Exato. Mais uma vez, olha o que acontece. Democracia. Uma das vertentes desse pessoal totalitário é começar a mudar o significado das palavras. Né? Atentado contra a democracia. Aí tu censura. Em 64, censurar era lutar a favor da democracia. Você vê que os caras mudam, deturparam. Se você trocar a palavra democracia e colocar ditadura, você vai ver a mágica que acontece. Então aí você pega, por exemplo, Coreia do Norte. Todo mundo sabe que é um regime totalitário. Olha o nome da Coreia do Norte. República Popular Democrática da Coreia. Sim. Olha lá. Você pega a China, a mesma coisa. Né? Você pega Congo. É a mesma coisa, República Democrática do Congo. Cuba Os também. atos da Venezuela, tudo em prol da Exatamente. Venezuela. Então, isso aí já é figura de linguagem, a gente sabe muito bem onde vai chegar isso. Então, a gente vê com grande preocupação. Código Penal. E se a gente for entrar aí, eu vou fazer a prova da OAB em abril, espero passar. Se eu responder de acordo com o que Alexandre de Moraes vem fazendo coordenamento jurídico, eu vou tirar 0. Sim. Eu vou tirar 0, entendeu? Então, inclusive, muitos professores hoje nas faculdades, universidades, já trazem essa teoria, Paulo. Eles falam, olha, na verdade é assim, a Constituição diz assim, mas estão fazendo de outro jeito aí. Exatamente. Então, eu vejo com grande preocupação, eu acho que a gente vai sofrer muito. Acho que o povo brasileiro vai, no momento, aprender a dar valor realmente para a liberdade. Para a liberdade, o presidente Jair falou muito verdade. sobre isso. Ô Max, pra gente terminar, e eu vou pedir pra vocês, seja sucinto nesta foto. Tô tentando. Nessa foto, você
Com a nova direita. Eu vou usar 3, posso? Pode, Em vai. inglês, Tour de Blonde. Eu vou fazer uma pergunta. Ah, Onde estava esse pessoal quando você, Paulo, começou a fazer o enfrentamento, quando você, Carlos, começou a fazer esse trabalho, quando o Brunão começou a fazer esse trabalho, quando eu comecei? É só isso que eu quero. E foram anos Eles atrás. estavam, quando nós fomos para as ruas a partir de 2013, o MBL estava arrecadando dinheiro de partido para pagar o seu carro de som. E o Kim Kataguiri muito Tá. louco lá em Brasília, bêbado. sabe o que, Paulinho que é da isso? Força Agora pagou o vou carro até- de som para esses caras aí. Vou falar pra vocês numa palavra. O que nós já vimos os anos todos. É a direita permitida. Eles Que eu tão falo? Nós pegando falamos isso há quanto tempo, a né? direita Que é a direita que permitida. pode. Gente, estamos chegando ao final de mais este programa. Todos os sábados às 19 horas. Eu peço a vocês que puder nos ajudar. Apareceu, se puder colocar aí, Max, o Pix do programa 13991805922. Vai lá, faça uma colaboração para a gente poder pagar o estúdio aí, que o Max fica calão, me ajuda, calão, por favor, Me ajuda que eu te ajudo. me ajudem que eu ajudo também, certo? Tá aí a minha rede social, Carlos Revolta Oficial. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Carlos Revolta Oficial. Compartilha este vídeo, ajuda a gente, certo? Muito obrigado por vocês participarem dessa... É mais uma roda de papo entre amigos. Muito obrigado mesmo, Paulo Vieira, Marcel Farias, Bruno Godinho, certo? Semana que vem estamos aí novamente com o nosso programa. Olha, eu acredito no Brasil. Eu continuo acreditando que os progressistas não vão vencer. Ah, mas eles venceram. Gente, não chegou ao final. No final, o bem sempre vence o mal. Sempre vence o mal, porque está escrito: em todas essas coisas somos mais que vencedores, certo? É o que está escrito na palavra de Deus, que em todas, não é alguma coisa aqui, outra coisa ali, não. Em todas essas coisas somos mais que vencedores, porque Deus está conosco. Que Deus abençoe a todos. Semana que vem estamos aí. Um forte e glorioso abraço. Tchau, tchau.